côncavo tem a parte de dentro espelhada. E o espelho plano não tem parte de fora nem de dentro, é uma parada reta, que eu acho que está todo mundo acostumado, né? Todo mundo tem um espelho plano com livre acesso, nem que seja o vidro de uma janela, né? A gente tem no espelho plano, tá legal? E aqui eu estou mostrando assim, muito rapidamente, o que acontece com a luz que chega nos espelhos. Olha, a luz que chega num espelho convexo, ela vai refletir e normalmente ela vai sair de forma divergente, ela vai ser espalhada. No espelho côncavo, a tendência é que esses raios se concentrem num único ponto que a gente chama de foco, né? O espelho convexo também tem um foco. A gente acha esse foco a partir do prolongamento dos raios que estão divergindo quando saem do espelho, né? No espelho côncavo, a gente acha esse foco a partir dos próprios raios que vão até esse ponto. O espelho plano, claro, não tem foco, porque os raios que vêm paralelos, eles em cima e paralelos, eles eram refletidos também em paralelos. Tudo bem? Importante lembrar que tudo aqui está sendo regido pela lei de reflexão, que eu tenho sempre o mesmo ângulo de incidência e de reflexão para cada raio que reflete. Tá legal? Então, a lei de reflexão vai ter que valer para todos os casos aqui. Muito bem. Então, eu tenho aqui agora que falar das características da imagem que é formada nos espelhos, certo? A gente tem alguns tipos de características das imagens. Olha só. No primeiro conjunto, lá em cima, eu vou pensar se a imagem é real e invertida, ou se ela é virtual e direta. Direta e direita, cada livro usa um nome, tá? Direta ou direita é a mesma coisa, significa que ela não está de cabeça para baixo, tá bom? É uma imagem que está de cabeça para cima. Como é que a gente está acostumado quando se olha no espelho plano? Tá legal? A imagem do espelho plano, você não se vê de cabeça para baixo, você está de cabeça para cima. Então, é uma imagem direta ou direita, tanto faz, tá legal? Então, se a imagem é real, ela com certeza é invertida. Invertida quer dizer de cabeça para baixo. Tudo bem? Você vai ver uma imagem invertida com muita facilidade se você olhar para o lado de dentro de uma colher, tá? O lado de dentro de uma colher metálica, ela vai ser um espelho côncavo. Se você se olha para essa colher do lado de dentro e visto de longinho assim, você vai se ver de cabeça para baixo, tá? Para não se ver de cabeça para baixo dentro de uma colher, você tem que estar bem pertinho. Você pode colocar o dedo assim bem perto, você vai ver o seu dedo gigantão refletido e não de cabeça para baixo. Tudo bem? Isso eu já estou falando mais sobre os espelhos côncavos e convexos. Então vamos voltar para cá. Ou a imagem é real e invertida, ou ela é virtual e direta. Não tem como ser real e direta, nem virtual e invertida, tudo bem? Toda imagem real é necessariamente invertida e toda imagem virtual é necessariamente direta. Então, o que é uma imagem real e o que é uma imagem virtual? Imagem real é aquela que é formada pelos raios. Como assim? Os raios batem no espelho, voltam se encontrando e eles se encontram de fato naquele ponto que forma a imagem. Na imagem virtual, os raios batem no espelho e refletem divergindo para longe. E eu tenho que prolongar esses raios para poder encontrar a imagem. Os raios de luz não vão lá formar a imagem. Então, essa é a diferença. A imagem real é formada pelos raios de luz. A imagem virtual é formada por um prolongamento dos raios. Tudo bem? E aí, toda imagem real é invertida, toda imagem virtual é direta. Então, o segundo tipo de características é a imagem é maior que o objeto, ou ela é igual, do mesmo tamanho do objeto, ou ela é menor que o objeto. Tudo bem? Então, aqui no segundo grupo, eu tenho uma comparação entre imagem e objeto, se é do mesmo tamanho, maior ou menor. Tudo bem? Toda imagem que é maior que o objeto fica mais longe do espelho, está mais longe. O DI, distância da imagem, é maior que o DO, distância do objeto, até o espelho, sempre comparando com o espelho, tá? Então, tem um espelho aqui no meio. Se a imagem é pequenininha, ela está mais perto. Se a imagem é maior, ela está mais longe. Quanto maior a imagem, mais longe ela está do espelho, comparada com o objeto sempre, tá bom? Então, quanto maior a imagem comparada com o objeto, mais longe ela está do espelho comparado com o objeto. Tudo bem? Se eu tenho o mesmo tamanho de imagem e objeto, necessariamente ele está à mesma distância. A imagem e o objeto estão à mesma distância do espelho. Cresceu, afastou,
diminuiu, aproximou. Simples assim, tá legal? Então, mesmo tamanho, mesma distância, maior mais longe, menor mais perto. Tudo bem? É isso. Então, primeiro grupo, eu vou pensar, ela é real invertida ou é virtual direta? Segundo grupo, ela é maior e está mais longe ou ela é menor e está mais perto? Beleza? É isso. Então, vamos lá. Agora, vamos dar uma olhada no espelho plano. Aqui no espelho plano, a gente tem, bom, essa reta azul aqui representa um espelho, tá? Aí eu estou vendo aqui um objeto, sei lá, um frasco de shampoo, pode ser, e aí esse frasco de shampoo está refletindo luz, claro, ele não é um frasco de shampoo que emite luz, né? Um frasco de shampoo radioativo, sei lá o que é isso, tá certo? Então ele está refletindo essa luz vai... Cadê meu mouse? Ah, essa luz vai até o espelho, reflete no espelho e vem na direção do olho. Repara aqui, esse raio de luz aqui que sai da pontinha do shampoo, ó, vem até aqui e reflete para lá. O raio que sai um pouquinho mais para cima, reflete também para lá. Repara que esses dois raios estão se afastando cada vez mais à medida que se afastam do espelho. Quer dizer, eles são divergentes. Para vocês é assim, né? Eles estão mais ou menos assim, ó, se afastando um do outro. Tudo bem? Então, eles estão divergindo. O que isso significa? Que essa imagem não vai ser formada pelo encontro, pelo encontro dos raios. Os raios não vão se encontrar, eles estão se afastando. Então, ela vai ser formada por um prolongamento dos raios, cada lado de cada espelho. Olha só, eu tenho que prolongar esse raio e prolongar esse raio, e aí eu vou ter uma imagem virtual aqui. Por que virtual? Porque não tem luz aqui onde essa imagem é formada. A luz está do lado de cá, ó. Aqui não tem nenhuma luz. Se eu botar um papel aqui, não vai formar a imagem lá, tá bom? Quando a imagem é real, eu coloco um papel lá e eu consigo ver a imagem no papel, porque está batendo luz lá no papel. É claro que isso não vai acontecer num espelho plano. Você bota um papel atrás do espelho e vai formar a imagem? Não vai, tá bom? Então essa imagem é virtual, tá legal? Tudo bem. Você pode fazer a mesma coisa para os raios que saem aqui do fundinho da lata de shampoo. Você vai ver que os raios são divergentes. E aí, para formar a imagem, eu tenho que fazer um prolongamento. E aí eu vou ter uma imagem virtual, tá? Se é virtual, necessariamente é direta. Repara que o frasco de shampoo não está de cabeça para baixo, né? No caso de um espelho plano, a imagem vai ser sempre virtual, direta, igual, quer dizer, do mesmo tamanho do objeto e com a mesma distância. Repara que essa distância da imagem até o espelho é igual à distância do objeto até o espelho. Isso é uma geometria muito simples, tá? Com semelhança de triângulos a gente resolve isso. Não vou fazer aqui agora, mas a ideia é essa. Se eu tenho o mesmo tamanho aqui, eu tenho a mesma distância até o espelho, tá? No espelho plano, isso vai acontecer sempre. A imagem vai ter sempre essas características. Virtual, direta, igual, IDI igual a DO. Sempre. Tudo bem? Então, vamos ver o caso do espelho côncavo. Olha, no espelho côncavo, não vai ter sempre. Eu tenho aqui vários casos que vão depender de onde é que o objeto está em comparação com o espelho. Nesse caso aqui desse objeto, olha, eu tenho aqui uma velinha, essa emite luz, né? E aí eu tenho aqui um espelho côncavo. Côncavo significa que a parte de dentro, para você estar assim, né? A parte de dentro do espelho é que é espelhada, tá? Então, tudo bem. Eu tenho aqui um espelho côncavo. Esses tracinhos aqui normalmente significam o lado que não me interessa na física, tá? Toda vez que você tiver um desenho na física e tiver esses tracinhos aqui numa superfície, significa que a superfície que tem esses tracinhos não interessa. Não é essa que está importando. Muito bem. Então, eu tenho aqui os raios que vêm até o espelho, eles refletem, olha só esse outro aqui, reflete aqui, e esses raios que estão se refletindo, estão voltando do espelho, não os que estão indo, tá? Os que estão voltando, eles vão se encontrar exatamente nesse ponto, ó. Esse que está descendo encontra com esse que está subindo aqui nesse ponto. Eu posso fazer vários outros, são chamados raios principais. Eu acho que para o Enem nem é importante saber todos os raios principais, tá? Vou só falar deles aqui rapidinho, ó. Um raio que vem paralelo ao eixo reflete no foco. Um raio que vem na direção do centro de curvatura do espelho reflete na mesma direção. Se vier um raio na direção do foco do espelho, reflete paralelo. E ele vai passar por aqui também, repare.
Tá legal? E um raio que vem na direção do vértice reflete com o mesmo ângulo, também vai passar lá. Quer dizer, todos os raios que saem da vela e refletem no espelho vão refletir na direção desse pontinho. Nesse pontinho, os raios estão se encontrando. Então, é aqui que vai se formar essa imagem. E essa imagem que se forma aqui no ponto A', B', é uma imagem real. Por quê? Porque tem raio de luz aqui mesmo. Se eu botar um papel aqui, eu vou ver uma velinha de cabeça para baixo aqui, sendo formada no meu papel. Isso é verdade, tá, gente? É verdade esse bilhete. Acontece isso mesmo. Forma-se uma imagem aqui no papel porque a luz vai bater no papel de verdade, tá? Então, eu consigo enxergar aqui uma projeção. Toda imagem que é projetada é necessariamente real. Sabe a imagem de projetor, de data show, que projeta lá um PowerPoint? Então, essa imagem está sendo projetada, então ela é uma imagem real, necessariamente. O Everson, mas eu não vejo ela de cabeça para baixo lá na tela. É claro, é porque a imagem original que sai da lâmpada está de cabeça para baixo. E aí ela se forma de cabeça para baixo de novo lá na tela e você não enxerga ela de cabeça para baixo por causa disso. Na verdade, ela é uma imagem invertida de um objeto que para nós estaria de cabeça para baixo, tá? Então, toda imagem real é invertida. Muito bem. O problema é que esse é um dos casos do espelho côncavo. Se eu aproximo o objeto aqui do espelho côncavo, essa imagem cresce e afasta. Tá? Então, vai ter uma posição em que o objeto e a imagem estão à mesma distância do espelho côncavo. E aí, essa imagem vai ter o mesmo tamanho do objeto. Se eu continuo aproximando mais, a imagem vai crescendo mais e afastando mais, até que a imagem vai ser infinitamente maior do que o objeto. Quando é que ela é infinitamente maior que o objeto e está infinitamente mais longe do espelho? Quando o objeto está aqui em cima do foco. E se eu passo o objeto aqui do foco, aí eu vou ter uma imagem do lado de cá, virtual. Tá legal? E aí essa imagem vai ter outras características. Para ver cada caso, eu sugiro esse site aqui, Sala de Física, tá legal? Vocês vão em geosites.ws/sala de física 8/ótica/construção.html. Nossa Senhora, vocês viram ali, né? Para ver os outros casos de formação de imagem, se vocês quiserem. O geral aqui é vocês entenderem que o espelho côncavo forma imagens reais, é o único que forma imagem real, o espelho plano não forma imagem real, nem o espelho convexo, né? O único que forma imagem real é o espelho côncavo. E ele só forma imagem real se o objeto está depois do foco, mais longe que o foco. No foco e antes, aí ele não vai formar imagem real. No foco ele não forma imagem, porque a imagem está infinitamente longe. E entre o foco e o vértice, ele vai formar uma imagem virtual, só que maior do lado de cá. Tá bom? Então, vamos lá. Vou passar aqui para o espelho convexo. Qualquer coisa vocês podem me perguntar. E se tiver ficado alguma dúvida, manda aqui suas perguntas na área de perguntas aqui do lado de cá. É porque é espelhado para mim, né, gente? Então, do lado direito do monitor de vocês, tem aí a área de perguntas e respostas. Tá legal? E aí vocês podem conversar comigo. Deixa eu ver se alguém já fez uma pergunta. Aqui, ainda não. Bom, qualquer coisa, faz uma pergunta, estou atento. Deixa eu seguir para o espelho convexo. O que vai acontecer no espelho convexo? Opa, chamei de espelho côncavo, mas aqui o desenho está certinho, está convexo. Tá vendo? Esse título aqui que está errado. Desculpa, gente. Deixa eu consertar isso, senão vocês vão ficar todos confusos. Conserto rapidinho. Muito bem, deixa eu ver isso aqui. Rapidinho. Pronto. Tá bom, já estão vendo minha tela, né? Muito bem, então agora deixa eu voltar. Espelho convexo, para ninguém ficar confuso aí. Ótimo, desculpa, gente, vamos lá. O que vai acontecer no espelho convexo? Agora é a parte de fora do espelho que está espelhada, né? Então a luz vem de cá. Muito bem. E aí eu tenho aqui a minha velinha que está emitindo luz, vem um raio para cá e ele vai refletir para cima. Tudo bem. Esse raio aqui está refletindo na mesma direção, porque ele está vindo na direção do centro, né? Se vier um raio aqui para cá, ele vai refletir para baixo. E aí dá para ver que os raios que estão voltando do espelho, já refletiram, eles estão voltando para longe um do outro, né? Eles divergem um do outro. Então, eles não vão convergir, eles não vão se encontrar em lugar nenhum. Essa imagem não vai ser real, vai ser virtual.
No espelho convexo, então, eu vou ter... Opa, outra coisa errada aqui. Aqui é sempre, né? Sempre desse jeito aqui. Muito bem, já corrigi. Prontinho. Tá aí. Essa imagem do espelho convexo vai acontecer sempre. O espelho convexo vai ter sempre uma imagem virtual. Por quê? Porque o espelho convexo nunca vai refletir os raios de forma que eles convergem para cá, convirjam aqui. Eles vão sempre divergir por causa da curvatura do espelho. Tudo bem? Então, a imagem vai ser sempre virtual. Se vai ser sempre virtual, vai ser sempre direta, né? Essa imagem da vela aqui não está de cabeça para baixo, ela é direta e, portanto, virtual. Muito bem. Além disso, o espelho convexo vai formar sempre uma imagem menor do que o objeto, tá? Então, o espelho convexo forma uma imagem virtual, direta, menor. E, claro, a distância da imagem até o espelho é menor que a do objeto. Tá legal? Isso vai acontecer sempre, não existem outros casos para o espelho convexo. Resumindo, qual que é o resumo da aula de hoje? Olha só. Espelho convexo vai ser gerar sempre imagens menores. Se são imagens menores, vai caber mais coisa dentro do meu espelho. São esses espelhos aqui, ó. Vocês devem ter visto esses espelhos. Tinha em ônibus há uns tempos atrás, não sei se ainda tem em alguns lugares. Portaria, né? Que é bom de ver quem está entrando, quem está saindo de prédio. Tem alguns espelhos desses em alguns lugares, né? Esse é o espelho convexo. A gente diz que o campo de visão é maior. Por quê? Eu consigo ver mais coisas porque cada coisa está menorzinha. A imagem está menor lá. Vê se isso é o tamanho de um carro, né? Ou se isso é o tamanho de um prédio, o tamanho que cabe num espelho olhando de perto. Não é. É porque o prédio está bem... A imagem do prédio está bem menorzinha, tá? E aí, por isso, a gente diz que o campo de visão de um espelho convexo é maior. No espelho plano, a imagem tem o mesmo tamanho do objeto, ó. Então, a imagem é virtual direta, não tem cachorrinho de cabeça para baixo aqui, né? E é do mesmo tamanho, tá? Então, ó, virtual, direta, menor, é convexo. Certeza. Só o espelho convexo faz virtual, direto e menor. E o espelho convexo só faz virtual, direto e menor, tá? Então, essa combinação aqui é para o convexo. O espelho plano faz imagem virtual direta, só que igual, e vai ser sempre assim também. Então, deu virtual direto igual, é espelho plano, certeza. Tá? E o espelho côncavo faz todas as outras, olha só. Virtual direto e menor, convexo. Virtual direto e igual, plano. Virtual direto e maior, é no côncavo. Real invertido e menor, é no côncavo. Real invertido e igual, é no côncavo. Real invertida e maior. Todas as reais invertidas, menor, igual e maior, são no côncavo. Virtual direto e maior, no côncavo também. Tá legal? Então, esse quadro aqui resume bem os tipos de imagem de cada espelho. Tá legal? A gente diz também que o campo de visão do espelho côncavo é menor se eu tiver uma imagem aqui maior. Ela é muito usada por dentista. O dentista vem com o espelhinho dentro da sua boca e quer ver lá uma imagem ampliada, né? Quer ver detalhes do seu dente. Então, para ser uma imagem maior, olha só, não é convexo, nem é plano. Tem que ser um espelho côncavo, tá? Uma colher metálica, né? Ela é um espelho côncavo. Se você colocar o dedo aqui pertinho da colher, você vai ver o seu dedo gigantão, tá? Então, espelhos vocês já viram em loja de maquiagem ou esses espaços assim, né? Boticário, sei lá, esses lugares em que tem maquiagem. Normalmente tem espelhos côncavos, porque as pessoas que vão se maquiar vão querer ver detalhes do seu rosto, né? Então, é outro lugar em que a gente usa espelho côncavo. Tá legal? Telescópio também usa espelho côncavo, alguns, né? Outros usam lentes, não espelhos. Mas, enfim, tem várias aplicações por aí. Tudo bem? Esse é a ideia geral. A ideia geral que eu acho que vocês têm que saber para o Enem, caso caia uma questão de espelhos, alguns espelhos podem aumentar a imagem, outros podem reduzir a imagem, né? E a imagem que se vê no espelho nem sempre é igual ao do objeto, depende do tipo de espelho. E aí você pode explorar. Por exemplo, seria interessante um espelho convexo para retrovisor de carro? Olha, seria interessante porque eu amplio o meu campo de visão, eu vejo mais coisas, mas cada coisa vai estar menor. Qual o problema de uma coisa estar menor num retrovisor de carro?
coisas pequenas, a gente acha que está longe, né? Imagina você ver um carro bem pequenininho, você vai achar que ele está lá longe na estrada e ele está perto, né? O problema é que a imagem ficou menor porque é um espelho convexo, então isso pode te enganar, isso é perigoso no trânsito. Tudo bem? Então, você tem que ser capaz de fazer esse tipo de análise. Acredito eu, né? O Enem até hoje não cobrou uma questão de espelhos, mas eu acredito que se cobrasse, seria uma questão de análise de utilização de espelhos e da relação entre a luz e o que acontece com a luz em cada espelho. Tudo bem? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Vocês têm alguma dúvida, algo que eu possa resolver, alguma questão, alguma proposta, algum problema? Falem, abram o seu coração, tá? Qualquer coisa, podem me falar aqui, que eu estou à disposição. Mas era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu não tenho nenhum exemplo de questão de espelhos para mostrar para vocês, porque nunca caiu no Enem. O mais perto de espelhos que já caiu no Enem era uma questão que falava sobre Júpiter. Mostravam lá claro que não é um espelho, né, gente? Mas mostravam uma imagem de Júpiter. E aí essa imagem de Júpiter tinha, numa hora, uma faixa bem escura, e na outra hora essa faixa estava bem clara. E perguntava o que aconteceu, que tinha uma faixa escura em Júpiter e agora não tem mais, ficou clara. Aí perguntava assim, se era composição química das nuvens de Júpiter, ou se era movimentação da massa de ar, ou se era densidade das nuvens, e por que tinha acontecido isso. E o que era densidade das nuvens? O que aconteceu? Nuvem de chuva. Sabe nuvem de chuva que a gente tem aqui? Ela fica mais escura. Por quê? Porque ela é mais densa, tem mais água ali, e aí a luz vai ser mais absorvida. Chega menos luz aqui. Então, a faixa de nuvem de Júpiter ficou mais escura, tá? Como a faixa de nuvem é mais clarinha, como a faixa de nuvem mais rarefeita, a luz vai refletir um pouco mais e vai ser menos absorvida. Então, a gente vai ter uma faixinha mais clara em Júpiter. Olha que loucura! Isso, claro, não é exatamente um espelho. Júpiter estava se tornando um espelho convexo. Mas repare, então, que nunca caiu uma questão de espelhos no Enem. Tá legal? Deixa eu ver. Nenhuma dúvida mesmo? Então, vou parar por aqui. É isso. Muito obrigado. Essa aula vocês vão poder ver no YouTube do Instituto Crescer, no meu também. Tá legal? Aqui estão os nossos contatos. Olha, se você quer ver outras aulas do Crescer Enem, vocês podem vir em bit.ly/Crescer Enem. A gente tem várias aulas de várias disciplinas. Elas são semanais, tá? Para todas as disciplinas. Aqui tem os meus contatos, @Pontelo, pode ser para Twitter, para Instagram, vocês vão me achar. No YouTube também vocês vão me achar, tá legal? E o Instituto Crescer também tem Instagram, @instituto.crescer, Twitter, @InsteCrescer. O canal do YouTube é InsteCrescer, tá? Lá estão sendo colocadas todas as aulas do Crescer Enem. E o site institutocrescer.org.br. Agradeço demais ao Instituto Crescer por proporcionar esse espaço aqui. Agradeço também a vocês pela audiência. Mandem suas dúvidas. Me achem lá no Twitter, no Instagram. Qualquer coisa que eu possa fazer por vocês, qualquer dúvida que eu possa resolver, me mandem. Muito obrigado e até a próxima.